estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia e hoje é a nossa aula número 7 de Robótica Educacional. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa temática que começamos a trabalhar, a desenvolver e conhecer na semana passada, na aula anterior, Scratch. Vamos ver hoje, nós temos mais um convidado, além do nosso gatinho Scratch, nós temos a nossa amiga aqui, Tera, que vai participar do nosso desafio hoje. Vamos ver então. Vamos observar, lembrar um pouquinho como que é o Scratch. O que é o Scratch mesmo? O Scratch é uma linguagem de programação em blocos que dá uma sequência lógica para a minha programação. Jogos, animações, histórias, extensões, todas essas possibilidades eu posso criar dentro do Scratch, sendo que essas possibilidades eu preciso criar uma sequência lógica, uma linguagem, uma linha de programação. Cada bloco faz um encaixe com outro bloco e isso vai se transformar em uma linha de programação que vai desenvolver o jogo, a animação, uma história. Vamos ver então, nós recebemos um vídeo de um estudante, um depoimento da sua experiência com Scratch. Esse estudante, o nome dele é o Eduardo Rodrigues de Souza. Ele é da Escola Municipal do Caique, Cândido Portinari. E ele trouxe um depoimento da sua experiência, como ele conheceu o Scratch na escola, quais são os projetos que ele já desenvolveu, e ele conta um pouquinho de tudo como que aconteceu durante esse processo lá na sua escola e também agora em casa, que ele está assistindo às aulas e dando continuidade ao desenvolvimento dos projetos. Vamos ver esse vídeo? Meu nome é Eduardo, tenho 14 anos e estudo na Escola Municipal do Caique Cândido Portinari e atualmente estou no nono C. Hoje vim contar um pouco da minha experiência sobre o Scratch, no qual eu conheci no meu curso de robótica, junto com o meu professor Wagner e os meus colegas. Vi que é uma ótima plataforma para quem quer começar a criar o seu próprio jogo. Muitos jogam jogo todos os dias e não sabem o que tem por trás de tudo aquilo, e até pensam em fazer um dia um jogo igual ao seu jogo favorito, e não sabem por onde começar. Scratch é um ótimo ponto de partida para quem quer começar no mundo da programação. Ele é a chave principal. Claro, existem outras plataformas, porém o Scratch tem uma facilidade de entendimento que outros apps não mostram aos seus usuários. Tive uma ótima experiência usando a plataforma, no que me ajudou a ter um entendimento maior sobre desenvolvimento de jogos. Hoje estou criando meus próprios jogos, mas sei que se nunca tivesse sido apresentado ao Scratch, eu não teria conhecimento sobre o mundo da programação. A plataforma tem uma facilidade de uso impressionante, de fácil entendimento, tanto para uma criança a um adulto sem muito conhecimento sobre programação. Vale muito a pena acessar a plataforma e conhecer o mundo do desenvolvimento. Hoje, muitas empresas já estão criando jogos e ganhando muito dinheiro, mas elas começaram de algum outro jeito, um pouco mais complicado. Você pode começar pelo Scratch. Você pode um dia começar a criar seu próprio jogo daí da sua casa mesmo, de forma online ou offline. O que eu mais gostei são os jogos do Scratch.
Existem vários jogos na plataforma para ajudar a ter uma ótima ideia. Por onde começar, o que fazer, o que escolher, e também tem muitos vídeos no YouTube que podem te ajudar. Então, a minha recomendação é que vocês usem o Scratch, porque ele é muito simples de ser usado, não tem dificuldade nenhuma. Essa é a minha dica de hoje. Tchau! Vocês viram que interessante esse vídeo? O Eduardo, ele nos conta que para desenvolver jogos, ele joga muito, certo? E ele viu que o Scratch é uma possibilidade de aprender a construir jogos. Porque, lógico, vendo os jogos mais complexos, utilizam outras linguagens de programação. Mas com o Scratch, ele entendeu que é uma possibilidade, sim, de você conhecer o Scratch como um início, né, para você conseguir aprender e desenvolver outras programações. Então ele é uma linguagem fácil, como ele mesmo cita, por blocos e de fácil entendimento, uma fácil compreensão do todo. Bem interessante, né? Obrigada, Eduardo, por nos encaminhar esse vídeo. Agora, na nossa aula anterior, nós vimos muito o que é essa linguagem de programação por blocos, como que funciona, qual que é a sua ideia principal, mas vamos agora entender qual é a sua importância. Vamos observar ali na tela. Você já pensou por que aprender programação e qual é a sua importância? Pensando agora aqui um pouquinho, a programação, ela não é tão diferente como aprender a programar, não é muito diferente de aprender a escrever. Por quê? Quanto antes a gente aprender a programar, como escrever, realizar operações, contas, nós vamos ter mais facilidade de lá na frente, quando crescermos, de aprender programações mais complexas. Ou seja, a programação por blocos é algo fácil, é como que nem na aula anterior eu comentei com vocês, encaixar blocos, peças, bloquinhos de madeira, pecinhas de montar, certo? Uma se encaixa na outra. E o Scratch, ele traz essa possibilidade, essa facilidade de vocês entenderem como que funciona a programação, certo? O que utiliza raciocínio lógico, utiliza criatividade, a possibilidade de vocês compartilharem esses projetos também. Então, ela não é muito diferente. Quando nós aprendemos lá na escola o alfabeto, a formular frases e depois, gradativamente, a construir textos, ou seja, são etapas. Lá do alfabeto para as vogais, consoantes, frases, palavras soltas, certo? Para daí depois, por último, o texto. Então, e depois, logo, nós vamos aprendendo gêneros textuais para construir diversos tipos de texto. Na matemática também aprendemos os números, operações básicas, de adição, subtração, multiplicação, divisão, para depois ir para uma equação, uma função, algo mais complexo. E assim funciona na programação. Aprendemos por blocos e dos blocos podemos ir para códigos e comandos, indo dificultando, lógico, evoluindo na nossa evolução, na nossa aprendizagem da programação. Mas vamos observar ali, atualmente em várias profissões são necessárias interações com máquinas e computadores. Como assim, professora Júlia? É isso mesmo. Por exemplo, quando você vai ao supermercado com sua mãe ou com seu pai ou alguém, você percebe que ao realizar as compras, você precisa passar suas compras no caixa. Ao passar no caixa, vocês observem ali, né, que geralmente tem um computador e tem uma máquina que a pessoa, né, está passando os produtos e fazendo a leitura daqueles produtos. Aquele computador, aquela máquina, existe uma programação por trás para reconhecer aquele código e contabilizar o valor. E lógico, todos os dias sofrem alterações nos valores, ou seja, atualizações, ou seja, essa programação precisa ser atualizada dia a dia. Assim funciona no mercado, mas também funciona no hospital. Ao ir a um hospital, você precisa retirar uma senha. Só no ato de retirar uma senha eletrônica, você também está participando ali do processo, vendo que está acontecendo uma programação. Porque aquela senha vai ser computada no telão e você vai visualizar. Senha, por exemplo, 103, pode ir até o guichê tal. Ou seja, existe toda uma programação, vinculação de programas.
Ao chegar, por exemplo, na recepção para você apresentar os seus documentos, existe um outro sistema que a recepção vai precisar preencher os seus dados, ou seja, uma outra programação. Para essa programação, por exemplo, passar lá para triagem, quando você vai aferir sua pressão, oxigenação do sangue, e esses dados que vão ser passados por médicos, existe um sistema, um programa, que é uma outra programação. Ou seja, estou falando de várias linguagens de programações, que nem sempre é a mesma linguagem. Agora vamos sair um pouquinho do hospital. Saímos do mercado, fomos para o hospital e vamos pensar nas empresas, nas indústrias. Nas indústrias eu também tenho uma programação. Como assim? Pensando lá na indústria automobilística, na hora de confeccionar, construir um carro. Geralmente existe um robô que está realizando a montagem, por exemplo, a fixação de uma porta, de um vidro, e eu tenho o mecânico ali, a pessoa responsável, o chefe, que está organizando toda aquela operação, porque só o robô, ele consegue executar todos os comandos sozinhos, desde a construção do carro até a finalização, encaixotar se precisar, ou enviar para algum lugar? Não. Ele faz alguns comandos, sempre guiados por uma pessoa, porque se não executar a programação correta, por exemplo, se a pessoa não visualizar que aquele robô não está seguindo uma linguagem, uma linha de programação, ele vai estar, por exemplo, fixando a porta na parte da frente do carro, imagina? Não faria nenhuma lógica, certo? Não existiria um sentido para isso. Ou seja, em cada lugar, em cada profissão, precisamos de uma programação. Por exemplo, na sua escola existe programação. Como assim? Sim, lá na secretaria da escola, no lugar que é onde saem os bilhetes, as pessoas responsáveis por colher todos os documentos na hora da matrícula. A secretária, ela precisa inserir todas as informações de você, que é o estudante, no sistema da escola, para existir um relatório, até a questão dos relatórios, tudo é feito via sistema, ou seja, existe uma programação por trás de tudo isso. Ou seja, vamos pensar, então, em qualquer lugar que pisamos, existe algum tipo de programação. Na nossa casa, por exemplo, nos aparelhos da televisão, rádio, tudo que vocês possam imaginar, existe uma programação. Por isso, da importância de aprender lá na infância, ainda quando somos crianças, como que funciona, qual é a ideia, como que podemos entender essa questão dos códigos, blocos, certo? Porque existem, vamos observar ali na tela, linguagens de programação profissionais, que são complexas e desafiadoras para os iniciantes, mas não é por isso que não precisamos aprender. Sim, precisamos aprender de uma forma mais simplificada, não precisamos já pegar algo muito abstrato, complexo. Podemos pegar algo simplificado. Por isso, observem ali, existem softwares de programação em blocos como o Scratch que tornam a aprendizagem mais fácil. O Scratch é uma das possibilidades, mas existem diversas outras que também facilitam a nossa aprendizagem. Isso permite que qualquer pessoa em seu primeiro programa, em poucos minutos vai criar. Ou seja, no Scratch, se eu coloco, por exemplo, um bloco de evento iniciar, movimente 10 passos, e digo lá e clico ali na bandeirinha verde, eu já consigo visualizar meu primeiro projeto. Lógico, se eu quiser inserir um cenário, outros personagens, vão levar um pouquinho mais de tempo, mas algo bem simples eu já consigo, em menos de 1 minuto ali, já construir. E isso dentro de um jogo, dentro de uma animação, de uma história. E lógico, no decorrer da nossa caminhada, nossa experiência com o Scratch, nós vamos aprendendo a desenvolver jogos e animações mais complexas, trazendo outros tipos de blocos, por exemplo, de sensores, de operações. Vocês vão ver que no decorrer ali eu vou mostrar algumas opções para vocês e vocês vão ver que, diferente da nossa aula anterior, hoje eu vou mostrar para vocês algumas linhas de programações diferentes da aula anterior, que é um pouquinho mais complexa. Agora, vamos conhecer o Scratch por dentro. Por que vamos conhecer? Na aula anterior nós vimos os recortes. A professora, eu fiz para vocês, alguns recortes, por exemplo, bloco do movimento. Quais eram os blocos do movimento? Bloco de aparência, quais eram, E fui separando e elencando para vocês e mostrando em partes alguns recortes. E agora eu vou mostrar para vocês em um vídeo como que é o Scratch por dentro. Por quê? Como que vamos ver o todo?
vendo a tela inicial. Quando eu entro no Scratch, o que eu faço? O que eu preciso fazer? Aonde estão os blocos? Se está na direita, se está na esquerda? Aonde que está o palco? Aonde que eu insiro os personagens? Vamos observar no vídeo? Vocês viram que é interessante? Então essa é a visão inicial da nossa tela do Scratch, certo? Lembrando então que eu fiz alguns recortes na aula anterior e hoje vocês conheceram ela totalmente. Quando eu entro, lembrando que eu não preciso, é conta gratuita, é só entrar no site e essa é a página inicial do Scratch. Agora vamos conhecer outras possibilidades de projetos no Scratch, porque vocês viram que eu mostrei já para vocês jogos, animações, histórias e extensões com os kits de robótica eletrônica, né? E as placas programáveis. Hoje nós vamos conhecer outras possibilidades. Não jogos simples, mas sim jogos que trazem um contexto em alguma área. Ou na matemática, na geografia, vocês vão ver e vocês vão observar. Nossa primeira temática aqui, plano cartesiano no Scratch. Como assim plano cartesiano? O Scratch, se vocês não sabem, o Scratch ele é formulado, desenvolvido dentro de um plano cartesiano. Mas, professora Julia, nunca ouvi falar sobre plano cartesiano. Se você ainda não ouviu, não estudou nas aulas de matemática, o plano cartesiano é isso que vocês estão vendo ali na tela. Existe uma malha quadriculada, pense lá no caderno de matemática de vocês, aquela folha quadriculada. E eu tenho duas retas numéricas. Eu tenho a reta X, que está na horizontal, e a reta Y, que está na vertical, certo? E esses eixos, essas retas numéricas, eu tenho ali números. Vocês estão percebendo que eu tenho números tanto para cima, como para baixo, para a direita e para a esquerda. Só que existe uma questão ali. Esses números, eu tenho números positivos e números negativos. E é assim que o Scratch ele vai se movimentar, ele vai realizar a leitura. Porque para ele realizar a leitura, você vai dar comandos, blocos, por exemplo, se mova de 10 passos ao eixo Y, ao eixo X. Então ele faz essa leitura dentro do plano cartesiano. Então ali no ponto onde elas se cruzam, nesse X, são o meu ponto de origem. E depois eu tenho o meu eixo Y na vertical e meu eixo X na horizontal, certo? Agora vamos observar ali, olha só, que eu tenho os meus eixos, certo? Meu ponto de origem. Olha, este par de números que, observem ali na tela, que estão determinando a posição, são chamadas coordenadas, representadas por X e Y. Então eu tenho a coordenada X e Y. X varia entre menos 240 e 240 e Y de menos 180 a 180. À esquerda e abaixo são representados por números negativos, ou seja, dentro do meu plano cartesiano, tudo que está direcionado à esquerda e abaixo é número negativo. Se eu quero destacar algum ponto do meu plano que é um número negativo, eu preciso colocar entre a esquerda e abaixo. E pensando à direita e acima, são os números representados por números positivos. Meu Scratch, ele está em qual quadrante ali? Porque nós representamos cada quadrado como um quadrante. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Pensando ali, ó, ele está num quadrante que é positivo. Positivo porque ele está ali em cima, no canto direito da tela, no lado superior da tela, certo? Vamos observar nessa outra tela aqui, ó. Essa é uma maneira possível de localizar o Scratch em qualquer lugar. Ou seja, eu consigo estar movimentando, deslocando, colocando as minhas coordenadas ali, os meus eixos, direcionar ali, né, a numeração, certo? Agora, vamos ver ali, ó. Vocês estão vendo que aí representa ali os números X,
e Y, observem ali o meu gatinho. Ó, exemplo de comando, vá para 138 menos 61, ou seja, vá para 138 é positivo, é na linha X, menos 61 é negativo, certo? Agora nós vamos ver a possibilidade, trazendo o plano cartesiano dentro de um jogo de matemática, batalha naval, é isso mesmo. Prestem muita atenção nesse jogo, porque esse jogo vocês são convidados a participar de uma batalha. E percebo que nessa batalha vocês vão ter que ter a noção e observar quais são os comandos. Vocês vão precisar observar muito até qual é o fundo musical. Será que é uma música clássica, uma música mais calma ou uma música de suspense? Vejam se existem pontos, como dentro do jogo, se existe cronômetro, tempo para eu responder, se existe uma determinada quantidade de erros que eu posso executar, certo? Vamos observar o vídeo? Vocês são convidados a participar dessa batalha. Vocês conseguiram encontrar o inimigo? Então, quando eu executei um erro ali, só para vocês perceberem como que funciona, o que aconteceu? O jogo mostrou que eu só tinha 2 chances de errar. Errando a segunda vez, eu perco o jogo, perco a batalha, certo? E cada vez que ele mostrava ali o desafio, ele dava a coordenada de X e Y, e eu precisava ver em qual quadradinho estava o meu inimigo, o meu navio, certo? Agora, nós vamos observar ali a linguagem, a linha de programação. A linguagem é por blocos, certo? Eu fiz um recorte porque a linha de programação é bem extensa. E lembrando, para cada objeto, para cada personagem, eu preciso criar uma linha. Então eu fiz um recorte de, por exemplo, ali um navio, só para vocês verem. Eu tenho o bloco ali de eventos, que é o bloco amarelo, o bloco roxo, que é de aparência, o bloco de controle, que vai estar controlando toda a operação dos meus outros blocos, operações, bloco tem de sensores, tenho diversos blocos. E ali só fiz um recorte. Percebam que ali no finalzinho tem continuidade dessa minha linha de programação. Agora nós vamos ver uma outra possibilidade. Esse é um jogo que talvez vocês não conheçam, ou se vocês conhecem, ele é em um outro formato, que é o Sudoku. O Sudoku, como que funciona? Geralmente é uma malha quadriculada, dividida como se fosse um jogo da velha, certo? E eu preciso preencher com números, tanto na linha horizontal como na linha vertical. Lembrando que cada quadrado que eu tenho formado ali, por exemplo, ali que nem está na tela, eu tenho ali 4 quadradinhos no primeiro quadradão que está no contorno mais forte. E eu preciso preencher
ali, se fossem números, né, no caso, se fossem números e não formas, que os números não se repitam, tanto na vertical como na horizontal, e assim eu vou formando o meu jogo. Como talvez vocês não conheçam esse jogo, eu trouxe um simplificado, uma versão simplificada, com 4 quadrados principais, com formas geométricas. E nesses 4 quadrados principais, eu preciso estar formando nos menores, ali, a sequência de quadrado laranja, bolinha verde, o círculo ali, só o contorno azul e o contorno do quadrado rosa. Eles não podem se repetir nem na vertical e nem na horizontal. Ok? Vamos observar então esse vídeo para vocês estarem visualizando e vendo o que será que acontece quando eu erro e vejo que eu coloquei, por exemplo, um quadrado laranja a mais naquela linha que já existia um quadrado laranja. Será que eu consigo apagar? Será que eu consigo resetar o jogo? Será que eu perco pontos? Será que esse jogo tem tempo? Vamos observar na tela? Vocês viram que eu errei pra vocês ali, só pra vocês observarem na hora que eu fui colocar o quadrado laranja? Então, eu não consegui retirar mais o quadrado. Precisei continuar. E teve uma hora do jogo que o jogo ficou parado, porque eu não consegui mais nem apagar, né? Eu precisaria resetar e iniciar novamente o jogo. Então esse aqui é um exemplo, porque geralmente quando vocês visualizarem esse jogo, ele é com números e não com formas. Esse aqui é uma adaptação, esse jogo, certo? Para vocês entenderem como que funciona. Lembrando que ele foi criado no Scratch, e que cada objeto ali, tanto a flecha, que é um objeto, como as imagens, as figuras geométricas, foi utilizado uma linha de programação. Então, cada objeto uma linha de programação diferente, e o cenário também. E, lógico, trabalhando a questão do plano cartesiano. Olha lá a linha de programação, o recorte que eu fiz. É uma linha extensa, que eu utilizo diversos blocos, diversos códigos, desde movimento, operação, evento, aparência, ok? Agora nós vamos ver uma animação muito interessante. Vocês perceberam que todos os jogos eu trouxe um fundo musical. Lá na Batalha Naval era suspense. No Sudoku era algo animadinho, um jogo ali de lógica. E agora nós vamos visitar o museu Scratch Arts, em artes no museu. Mas pensando aqui, museu, vocês já visitaram um museu? Então, no museu, geralmente, se você não teve essa oportunidade ainda de visitar, é um lugar mais calmo, mais tranquilo, e que as pessoas vão lá para admirar, observar as obras, refletir sobre a vida também. E no museu, geralmente não tem música, e se tem alguma música, é uma música que vai trazer essa tranquilidade, essa paz, certo? Porque é um lugar que não é um lugar que as pessoas vão lá muito para conversar, existem os lugares, os espaços de criação, de compartilhar ideias, mas quando você está visitando as galerias, geralmente é um clima gostoso, um clima de paz. E percebam que nesse vídeo eu trouxe essa ideia. Vamos observar que vídeo, qual é essa ideia do som? E também observem que essa animação ela é um pouquinho mais complexa das outras animações que eu já trouxe pra vocês. Porque aqui a nossa personagem, que é uma garotinha, ela vai visitar a galeria. Só que não é apenas uma galeria, são vários andares. E como será que ela vai subir esses andares? Pelas escadas? Pela rampa? Pelo elevador? Vamos observar?
muito interessante, né? Então, vocês perceberam que ela visualizou todas as obras do primeiro andar, pegou o elevador. No elevador tinha um outro som daquela música clássica que era do ambiente ali do museu. Ela entrou no elevador, tocou uma campainha referente ao som do elevador, clicou no andar desejado, o segundo andar, subiu e visitou outras obras. No final ela retornou para o elevador, subiu mais um andar e no final desceu e finalizou o passeio, né, a observação das telas. Então essa é uma possibilidade. Percebo que essa programação, olha só quantos objetos que eu tenho ali na tela, vários, diversos. Eu tenho um elevador, eu tenho a porta do elevador, eu tenho a campainha, eu tenho os personagens, as obras de arte, são diversos. E lembrando, para cada objeto, uma linha de programação. Acho que essa programação demorou, né, para ser criada, porque como ela é bem extensa, imagine só, né, o processo. Então, vamos aqui observar. Eu só fiz um recorte para vocês observarem do som, ou seja, das partes que quando tocou algum tipo de som. E olhem só, ela é extensa e imagine se eu pegasse todos os objetos e trouxesse aqui para vocês a animação, né? Levaria muito tempo. Agora nós vamos ver uma possibilidade Scratch na geografia. Então vocês viram que eu trouxe para vocês na matemática, em arte e agora na geografia. Vamos ver ali quiz das capitais dos países. Percebam ali logo na imagem que eu tenho uma personagem, certo? Um fundo que representa uma escola, uma sala de aula, e eu tenho os componentes dos países e das capitais. O que será que vai acontecer nesse jogo? Vejam ali, observe se eu tenho a questão dos pontos, se eu tenho tempo. Se eu errar, o que acontece? Será que o jogo vai acabar? Game over, como é o termo utilizado quando o jogo finaliza? Ou será que eu vou ter uma outra chance? Será que os pontos errados também são contabilizados como erros? Observe então ali na tela e vejam que interessante esse jogo, esse quiz. E será? E já pense, eu vou deixar um desafio para vocês. Será que eu posso utilizar esse quiz em outra área, em outra temática? Vamos ver então esse vídeo? Bem interessante, né? Então, vocês viram que quando eu errei, né, ali no vídeo para mostrar para vocês, o que aconteceu? A pergunta se repetiu, foi trocada para um outro país e eu precisei responder. E ao responder corretamente, as questões elas eram eliminadas. E vocês vão observar agora na próxima tela que ali existem vários comandos, os comandos dos nomes dos países, das capitais, as operações que foram realizadas. Por que operação? Mas se não tem matemática, né, professora? Mas o que acontece? Existe operação porque cada vez que eu acerto é eliminada uma questão. Por isso que a operação que existe ali é de subtração, eliminar um componente, correto? Percebam ali que eu tenho variáveis, blocos de operações, sensores, aparência. Lembrando novamente que isso aqui é um recorte de uma linha de programação de um objeto apenas. Porque se eu fosse mostrar ali a linha de programação da personagem, do cenário, são outras linhas e vejam que eu fiz um corte ali. A linha continua, ou seja, ela é bem extensa. Para jogos com vários comandos, vocês já viram então que a linha de programação ela não é curta, ela é bem grande. Agora eu vou fazer um desafio com vocês aqui. O desafio do Scratch. Nós vamos fazer o primeiro desafio nosso vai relembrar um pouquinho lá das aulas anteriores, quando trabalhamos o pensamento computacional. O que é o pensamento computacional mesmo? O pensamento computacional é formado por 4 pilares. Quais eram esses 4 pilares? Vamos lembrar? Decomposição,
reconhecimento de padrões, abstração, algoritmo. Hoje nós vamos relembrar e utilizar o pilar reconhecimento de padrões. Dentro desse pilar nós vamos separar algumas peças. Então vamos observar aqui no detalhe essas peças, esses blocos e realizar a separação por padrões. Observem aqui que a professora Júlia, eu separei para vocês aqui as peças, certo? Dos nossos blocos de movimento, de aparência, som, eventos, controles, sensores, operadores variáveis. Lembrando que na aula anterior existia um outro bloco aqui, ó, os meus blocos, mas eu descartei esse bloco porque eu não vou criar nenhum bloco, eu só vou separar e organizar para o meu próximo desafio os blocos existentes dentro do Scratch. Todos esses blocos já existem lá no online, no Scratch. Então vamos organizar aqui, porque o meu próximo desafio é executar uma linha de programação. Para isso eu preciso primeiro organizar aqui as minhas peças. Então eu tenho aqui as minhas variáveis, vou deixar aqui no cantinho. Esse tom de azul mais claro aqui são os meus sensores. Aqui eu tenho mais variáveis. O roxo se remete aos blocos de aparência, ou seja, olha lá, fala, pense, mas eu posso editar no online, apagar essa palavra e pensar outra coisa, certo? Escrever outra coisa. Tenho aqui também mais blocos de aparência, porque aparência também é mudança de cenário, não é só a fala, é também, por exemplo, o som, o cenário, a fantasia. Aqui eu tenho os blocos de movimento que vão dar essa movimentação para o meu personagem, para o meu objeto, pular, saltar, andar, caminhar, girar, olha ali, ó, também pertence ao bloco de movimento. O rosinha aqui que é, por exemplo, se eu gravei um áudio, um som, certo? Eu posso estar colocando, editando e colocando aqui para o meu objeto, meu personagem. Alguns personagens, eles já reproduzem algum som. Por exemplo, o meu gatinho do Scratch, ele reproduz miau, então eu já posso inserir. Se eu quiser editar esse som, é só gravar e inserir. Aqui outro bloco de aparência. Agora, olha lá, um bloco novo apareceu aqui, de eventos. Olha só, todos os blocos têm um encaixe. Perceba aqui, ó, tanto o encaixe de entrada como saída, certo? Mas o bloco de eventos é ele que vai iniciar a minha linha de programação, ou seja, não existe um encaixe aqui anterior. Lógico que só mostra aqui o quê? Essa parte arredondada que vai dar o início. Então tem a opção, por exemplo, quando o ruído for tocado, inicie a minha linha de programação. Ou, por exemplo, quando uma tecla for clicada posso configurar do meu teclado, por exemplo, o espaço, vai iniciar a minha ação. Ou no caso do cenário, aqui é o espaço. Todos esses aqui são blocos de evento. E o mais famoso e conhecido que eu geralmente cito para vocês, quando a bandeirinha verde for clicada. Mais sensores. Olhem só que eu encontrei aqui, mude para Y, utilizando a ideia do plano cartesiano aqui, ó, mude para Y, eu posso colocar o valor, trocar o 0 aqui por um valor. Mude para uma posição aleatória, caso meu personagem não quero que ele ande para uma direção X ou Y, eu quero que ele transite em qualquer lugar do cenário, então é a posição aleatória. Tem outros aqui, ó, outros blocos de som. Por exemplo, esse aqui, ó, pare todos os sons. Quando eu quero que encerre determinado som, eu coloco esse comando. Tem os meus controles, que vão direcionar ali o tempo que vai ser executado aquele som. Deixa eu colocar aqui mais um sim. Som ou movimento, tá? Não é só para o som, também para a fala. Ó, espere até que eu possa inserir aqui um controle, um movimento, certo? Tem as operações, um outro bloco novo que não apareceu aqui ainda na organização de reconhecimento de padrões. Então, tem as operações aqui, ó, por exemplo, número aleatório de 1 e 10, para fazer contas de subtração, divisão, multiplicação e adição. Aqui. E por fim, nós temos aqui mais aqui, ó,
mude para X, lembrando lá do plano cartesiano, diga olá por 2 segundos. Opa, já estava colocando em som e em aparência. Movimento. Esse aqui é de controle. Esse aqui é de aparência. Opa. E o último nosso aqui de sensor. Pronto, a minha separação por reconhecimento de padrões está pronta. Já organizei meus blocos, lembrando que são alguns blocos, certo? Que eu organizei aqui para vocês. E agora eu vou desenvolver com vocês um desafio. Vocês se lembram? Olha só, opa! Vocês se lembram com a professora Júlia aqui, que eu mostrei aqui para vocês na aula anterior, um vídeo de um desafio que vocês desenvolveram, tentando entender qual que era a programação mais adequada? Agora nós vamos ver esse vídeo, relembrar e vamos construir essa programação aqui juntos, elencando qual é o bloco correto para cada movimento. Vamos então observar no detalhe ali no vídeo como que é essa animação? Então, vocês viram que no vídeo nossa personagem, ela fala olá, anda, caminha por 10 passos e para. Então, para iniciar o meu comando, eu vou colocar ali, quando clicar na bandeirinha verde, vai iniciar, vai dar start. O próximo é qual? Diga olá por 2 segundos. Vamos colocar aqui. Qual que é o próximo? Espere mais ou menos um segundo, porque ela aguarda um determinado tempo para depois começar a caminhar. E por último ali, ó, mova 10 passos. Vocês viram que cada peça se encaixa corretamente uma à outra? Então, essa configuração, essa montagem aqui, vocês podem estar executando dessa forma desplugada no online, lá na plataforma, no programa do Scratch. Vocês viram que é interessante, então, essa opção de linha de programação? Agora que vocês já viram essas possibilidades, tanto no offline como online, que eu fiz dessa forma desplugada, vamos lembrar aqui agora o Scratch Day. Lembrando que no mês de maio nós comemoramos o mês do Scratch. Vamos observar ali na tela? No mês de maio ocorre a celebração mundial do Scratch. Dia do Scratch, Scratch Day. E esse ano nós comemoramos na Semana do Scratch, que será do dia 17 a 23 de maio de 2021. Mas vamos lembrar o que é esse Scratch Day? O Scratch Day é um momento que as pessoas que participam desses projetos, que desenvolvem, param um pouquinho para criar projetos colaborativos mundialmente com pessoas, compartilhando com diversas pessoas, trazendo a possibilidade de vocês até remixarem. Por exemplo, eu achei muito interessante, professora Júlia, um projeto que você desenvolveu aqui na aula. Então, eu digo para vocês o quê? Que vocês podem remixar esse projeto. E, por exemplo, lá em Geografia, que eu fiz aquele quiz, trocar, em vez de ser um quiz de geografia, ser um quiz de ciências. Por exemplo, trazendo ali o corpo humano, essa temática. Então, vocês têm essa possibilidade de remixar ou criar algo novo, um projeto, um jogo novo, uma animação nova. E o Scratch, no mês de maio, nós comemoramos, então, esse compartilhamento de ideias, de jogos, animações, até com extensões. E vocês são convidados a participar do mês do Scratch. Também convido a vocês a encaminharem registros de atividades de robótica. Caso você tenha feito algum registro de alguma atividade desenvolvido, nos encaminhem por e-mail robotica@curitiba.pr.gov.br. Ficaremos muito felizes em receber o seu registro de atividade. Então, até a próxima aula. Tchau!